Boa noite a todos. Boa noite. Feliz 2023 para todos nós, para o pessoal que está nos acompanhando, para ver que o pessoal está entrando. Que esse ano nós possamos encontrar principalmente paz, né, a nível institucional, porque a paz para nós mesmos, para a nossa família, depende de nós. A paz institucional, a paz do país, a gente tem que orar muito, né? Então vamos, todas as vezes, aproveitar que estiver presente na casa, estiver em momento de oração, vamos envolver também o nosso Brasil, para que possamos realmente ser um país mais harmonioso e mais receptivo. Que assim as pessoas tenham mais confiança também, né? Quero fazer um convite para o pessoal que está em casa, que possa comparecer aqui no Abrigo de Luz, né? Nós estamos sempre aqui vendo as mesmas pessoas, então esse pessoal que nos acompanha pela internet, que possa também, vez ou outra, comparecer aqui na casa, na Rua Engenheiro Sestari, 666, na Vila Formosa, Vila Invernada, para que possamos também fazer uma corrente, né? Uma corrente pessoal, uma corrente mais firme, e que vamos fazer um 2023 mais próximos uns dos outros. E esse ano aqui a casa pretende, né, qualificar mais pessoas para que possa também trabalhar conosco. Nós temos ideia de aumentar a nossa parte social, né? Para isso precisa de pessoas. Então, o primeiro convite é que as pessoas conheçam a casa e depois a gente conseguir dar continuidade. Bom, isto dito, vamos esperar o nosso colega ir para casa. Visando o Fábio. Vamos acalmar os nossos corações. Fechar os nossos olhos. Colocar nossas ideias, nossos projetos para esse ano que se inicia. Uma grande parte desses projetos colocar na mão de Deus, de Jesus. Vamos atrás dos nossos objetivos, né? Para que possamos aqui no final do ano estar mais comemorando do que nos cobrando. Senhor, nesta noite que as estrelas reluzem, como sempre, o universo infinito, venho lhe pedir graças, proteção, saúde, paz para mim, para minha família e meus amigos. Que tenham uma noite com lindos sonhos, amor, bondade, refleta de felicidade e que a maldade não nos atinja de forma alguma. Vamos envolvendo o nosso lar, a nossa família, os nossos queridos amigos. Para que esse ano nós possamos mais perdoar do que ser perdoado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes, Pai, cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja, Senhor, graças a Deus. A nossa leitura de abertura e início do ano, livro Agenda Cristã, a lição 28, efetivamente, pelo Espírito de André Luiz, Francisco Cândido Xavier. Esse livro, gente, é uma leitura bem simples, mas que edifica bastante. Para quem tem dificuldade de pegar no sono, uma liçãozinha dessa por noite e de manhã também vai mudar o nosso dia.
efetivamente. Vigiar não é desconfiar, é acender a nossa própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar, é prestar mais intensos serviços às causas e às pessoas. Ajudar não é impor, é amparar substancialmente, sem pruridos de personalidades. Mas, para o benefício, cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir, é orientar o próximo amorosamente para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir, é respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. Esclarecer não é discutir, é auxiliar através do espírito de serviço e da bondade, o entendimento daquele que ignora. Amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Isso é bem atual, esse livro tem 60 anos. Tá? Então, na nossa jornada, é sempre interessante a gente trabalhar empatia, se colocar no lugar dos outros. Eu estava lendo alguma coisa sobre tom de voz, né? E é um problema que eu tenho, preciso trabalhar. E o tom de voz diz muito sobre a mensagem que você quer passar. Né? Então, assim, um pequeno detalhe no seu tom de voz, você pode mudar a sua mensagem. Na hora que você fala com o filho, com o seu casal, né? Dentro do casal. Bom, isto posto, o tema de hoje, ele foi mais ou menos assim, programado, que é, além de vocês estarem aqui, também a gente precisa passar um pouco do conteúdo doutrinário. Né? E no decorrer do ano, a gente procura mais no Evangelho, alguma coisa que edifica, né? Mas entender um pouco sobre a doutrina, sobre o que nós falamos aqui, o que a doutrina espírita costuma falar, qual é o linguajar. Então é praticamente um bate-papo sobre as palavras que mais nós usamos. Então, o tema é os princípios da doutrina espírita. A doutrina espírita, por exemplo, Deus. A doutrina espírita, ela separa. Na realidade, ela não separa. Ela enxerga muito diferente do que você assiste em filmes, no próprio catolicismo, né? A doutrina espírita, ela deixa bem claro, a orientação dos espíritos, que Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a pergunta 1 do livro dos Espíritos. Então Deus é onipresente, onipotente, não é uma pessoa, é o Criador, é a inteligência suprema. Então Deus e Jesus são situações diferentes. Por que eu digo isso? Porque às vezes você está assistindo um filme e está lá, né? Mostra Deus e mostra aquele senhor barbudo. Então a gente se confunde muito. A doutrina espírita, ela através da doutrina dos espíritos, da orientação, primeira pergunta que o Kardec fez para os espíritos que estavam orientando ele é: o que é Deus? Veja bem, ele não falou assim quem é Deus, o que é Deus, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, assim, quem não acredita em Deus, basta olhar para o mar, basta olhar para montanhas, para os animais. O que não foi o homem que criou, foi Deus. Né? Então, quando você está na varanda da sua casa, você olha qualquer coisa que não foi o homem que criou, foi Deus. Inteligência suprema sobre todas as coisas. Jesus, guia e modelo mais perfeito para os homens. Aí que está o problema. Muitas vezes nós queremos, se nós se aprofundarmos nas pregações de Jesus, nós vamos falar assim: nós nunca vamos chegar lá. É impossível.
Só que Deus fez nós a semelhança. O nosso destino é ir se aproximando da espiritualidade de Jesus, dos entendimentos de Jesus. Nós estamos em outras etapas, nós temos que evoluir muito, mas sempre foguete para cima. Então, assim, o que é o modelo mais perfeito para o homem? Então, era um homem que tinha o extremo do perdão, o extremo do carinho, o extremo da empatia, né? Que era a pessoa que via alguém com qualquer tipo de necessidade, ele parava tudo. Imagina isso nos dias de hoje, nós não conseguimos às vezes nem sair do celular para desligar o fogão. Então, assim, são pequenos detalhes, e Jesus, ele veio aqui na Terra, no planeta Terra, para nos ensinar. Então, quando você pega uma Bíblia, você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala mais da passagem, os ensinamentos morais de Jesus. Na Bíblia fala da caminhada de Jesus, dos milagres, das dificuldades, né? E o homem sempre foi lá, resignado, paciência. Então é o guia modelo mais perfeito para ser seguido. Espírito. Seres inteligentes da criação. Espíritos somos todos nós. Então, assim, eu, Sidney, sou um espírito. O meu corpo vai embora, vai para baixo da terra, meu espírito continua. De acordo com as coisas que eu estiver fazendo, meus pensamentos, meus vícios, as minhas partes boas também, eu vou para um lugar que eu vou continuar igual, do mesmo jeito, né? Até receber um entendimento, algumas tarefas, e perispírito. Então, o meu espírito docile. Agora, o que vai se movimentar é o perispírito. O perispírito é uma camada que nós temos ao lado do nosso corpo, que molda o nosso corpo. Então, quando você vai tomar passe, é de perispírito para perispírito. O passe é dado numa camada, então nós temos aqui um perispírito, né, que é o que dá vida. E quando eu desencarno, é esse perispírito que vai dar vida ao espírito, que ele vai procurar aí, mais para frente vai explicar. Perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório no espírito e o liga ao corpo. Tudo isso aqui está no livro dos Espíritos, tá? É o nome da pergunta 135. Evolução. Eu estou dizendo aqui as palavras que são mais usadas nas palestras, né? A gente se familiarizando. Evolução. São os espíritos, eles próprios, que se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem mais elevada. Então, é o que nós estamos fazendo. Hoje você percebe que há 20 anos atrás você era bem diferente do que você é hoje. Então, se você tivesse a maturidade de hoje, 20 anos atrás, né, você ia fazer menos, ia se cansar menos. E a evolução é isso. É você hoje ser melhor do que você foi ontem. Cada um no seu tempo. A única coisa que nós temos que gravar aqui é: hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Tenho que trabalhar as minhas falhas hoje, né, para que amanhã elas possam ser mais leves. Vai aparecer outras, e é o que nós estamos aqui. Nós estamos brincando para se evoluir. Livre-arbítrio. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Né? Então, o livre-arbítrio é o quê? Você tem a porta estreita, a porta larga. Você pode encurtar caminhos. E é você que faz a escolha. Quando você vai encarnar, você recebe algumas informações, né? O que você precisa evoluir, aonde você falhou em outras situações. E você vem. Você tem o esquecimento. E você vem, você se comprometeu com aquilo. O seu Nelson fala muito lá dentro que nós mesmos projetamos o nosso corpo. Então, nós mesmos projetamos o nosso braço quando a gente vai reencarnar. Nós temos esse merecimento. E muitas vezes, nós mesmos projetamos a nossa... Então, se você rateou nessa vida com a luxúria, você rateou com poder, né, com a sua beleza, até com profissões, assim, tudo, na hora de você for reencarnar, você tem essa escolha de escolher mesmo o seu corpo. Você baixinho, você diferente, eu vou nascer com alguns problemas, né?
Então, rateou, usou muito o pulmão, estragou o pulmão. Cara, você vai vir com uma asma e você mesmo escolhe. Né? Então, todos os tipos de doenças, essas coisas que não foram desta vida, você escolheu para vir com elas para melhorar ali. E os nossos problemas que nós vamos passando também. Né? Então, quando a gente fala assim, haja paciência, é você pedir para passar por aquilo para treinar a sua paciência. Causa e efeito. Você vê, uma coisa vem na outra. Deus tem suas leis a regerem todas as nossas ações. Então, assim, tudo que você fez os outros passar, você vai passar. Tudo aquilo que você tirou, vai ser tirado. E às vezes nós não percebemos. Por exemplo, a pessoa trabalhou numa empresa e por um jeito ou outro desviou alguma coisa lá. Né? E ela está aqui escutando nós e fala, para mim nunca aconteceu, estou cada vez melhor. Né? Só que poderia estar muito melhor. Foram tiradas oportunidades porque ele não trabalhou bem aquilo. Então, às vezes, por tudo que você faz, os outros passar, você passa. Então, e outra, nós estamos falando de vidas sequenciais. Então, às vezes a pessoa fala, pô, mas aquele fulano lá não acontece nada com ele. Gente, eu acho que isso a gente tem até que parar de falar, porque a gente não sabe as angústias que cada um passa na sua casa, sozinho. Né? Hoje a aparência, as vidas sociais, as redes sociais enganam muito. Né? Então, assim, todos passam, todos estão com problemas e nós estamos aí iniciando um ano para tentar reverter isso. E ano após ano, que eu estou aqui na casa, que assumi outras responsabilidades, eu vejo a minha própria mudança. Né? Causa e efeito. Reencarnação. Também vamos escutar bastante aqui esse ano. Consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas. Então, você acreditando na reencarnação, automaticamente você se torna uma pessoa mais paciente. Você, se a reencarnação tiver intrínseco dentro de você, você começa a olhar a felicidade de outra forma. Você começa a construir um mundo melhor para você mesmo, para o seu espírito. Acredito eu que as pessoas que estão assistindo, que estão aqui, acreditam sempre na reencarnação, porque é o básico do espiritismo, é a diferença maior que tem, porque todas as doutrinas, religiões falam de Jesus, falam do bem, né? Só que nós insistimos na reencarnação, até porque é pazível, né? Você perde alguém querido, você acreditando na reencarnação, você sabe só que ele mudou de plano. Né? Então, muitas vezes o seu filho foi seu pai, a sua mãe foi sua filha, tio, irmão, marido, né? Todos reencarnam. Pluralidade dos mundos habitados. Isso aqui eu gosto de falar porque a primeira vez que eu fiz o evangelho aqui na casa foi sobre esse tema aqui, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. E é interessante quando você estuda isso aí, porque você acredita que é dentro do coração, que Jesus cabe a todo mundo, muitas moradas na casa do meu pai. E na realidade ele diz que a pluralidade dos mundos habitados são habitados todos os globos que se movem no espaço. Livro dos Espíritos, pergunta 83. Todos os planetas, todos os globos, né, são habitados. São criação de Deus. Na doutrina espírita, no livro Nosso Lar, diz que Jesus, ele é o governador do planeta Terra. Né? Ele é o que veio aqui para nos ensinar. Mas Deus comanda tudo. Então, assim, nós estamos em evolução. Muito provavelmente nós viemos de mundos menos elevados, né? Mais primitivos, e nós vamos evoluindo. Então, imortalidade da alma. A existência dos espíritos não tem fim, que é o que fala na reencarnação. Então, você imagina quantos problemas nós estamos hoje enfrentando que nós não sabemos, porque nós não sabemos o que nós fomos, porque há 300 anos atrás nós vivíamos tudo no meio de escravidão, nós éramos chefes, éramos escravos, sofríamos, né? Sofríamos com alimentos, iam, né?
Então hoje, muitas vezes nós temos perseguições, né? Um mal-estar, porque às vezes a gente se aproxima de pessoas que estiveram com nós em outra vida e a pessoa também não sabe, só que assim, a energia dela, o teu espírito está sentindo e você também está passando para outro, né? Então vale a pena mudar os nossos pensamentos. Vida futura. O sentimento de uma existência melhor reside no íntimo de todos os homens. O sentimento de uma existência melhor reside no íntimo, reside nobremente na intimidade de todos os homens. Então, se você acreditar numa vida futura, se acreditar num mundo melhor, isso está sempre dentro de nós, é a nossa fé. Então, vida futura. Mediunidade. Acho que todo mundo já passou por isso. Tanto é que no livro dos médiuns fala que todos nós somos médiuns. Todo aquele que se sente, num grau qualquer, influência dos espíritos, e por esse fato são considerados médium. Médium é que você está no meio entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Então, assim, aquele sonho, aquela intuição de mulher, que deve ser um médium, mas vai falar que vai furar pneu, vai furar mesmo. Então, quando você entra num ambiente onde está inferior ao seu ambiente natural, você muito provavelmente sai de lá cansado, sai com a cabeça cheia, né? Hoje em dia é muito fácil isso, porque a internet te deixa assim. Você envolve com Copa do Mundo, você envolve com política, você entra dentro de uma novela, né? Esse aqui eu vou falar depois outras coisinhas. Influência dos espíritos. De ordinário são eles que vos dirigem. Tem uma pergunta do livro dos espíritos que diz assim: os espíritos nos infligem, né? Fala assim, muito mais do que você imagina. Eles praticamente nos comandam, né? Então, assim, é interessantíssimo ler essa parte aí, porque o Espírito ele nunca vai fazer você fazer algo, dar um tapa em alguém, empurrar alguém, né? Mas ele vai te deixar, porque ele quer que você faça aquilo que ele deseja. Então ele vai te irritar, vai irritar o teu chefe, que vai te irritar automaticamente, vai colocar uns problemas, tudo, você vai ficar irritado e você vai fazer o que ele queria, né? Se você está tendencioso aos vícios, ele vai te levar aos vícios. Se você está tendencioso à falta de paciência, porque os espíritos eles se alimentam de sensações. Então, às vezes, a falta de paciência faz você se irritar e ele está lá rindo de você, porque aquilo dá prazer a ele. E a última, ação dos espíritos na natureza. Os espíritos são uma das potências da natureza. E os instruem e são instrumentos de Deus. E eles são instrumentos de Deus para a execução de seus desígnios e providências. Então, assim, a ação dos espíritos na natureza. Sol, água, terra, os animais, eles foram colocados por Deus para que possa nos guiar, né? Então, assim, tudo que é contra a natureza vai ter isso aí já é frase antiga, né? Vai ter um retorno. Quando eu falei aqui da mediunidade, eu sempre falo isso aqui porque eu acho impressionante como funciona. Você imagina, eu vendo esses dias que muitas conversas, muitas imagens do Pelé, né? Eu lembrei que quando eu assisti um filme do Pelé, que eu era pequeno, deu vontade de jogar bola, né? Copa do Mundo, você via o jogo do Brasil, você queria ir para a rua, você queria brincar, né? Aí você vai trazer para um mundo mais maduro. Se você compra um carro verde limão, você vai chegar na sua casa e as pessoas vão falar: nossa, o carro verde limão, nunca vi um carro desse. Quando você começa a circular com ele, você começa a ver alguns, opa. Aí o que eu aprendi com isso? Sempre falado nos trabalhos de desobsessão. Quando você entra num padrão, num pensamento, que é aí que fala da mediunidade,
você começa a navegar naquele pensamento. Então, um carro, uma abóbora que você tem, um tênis laranja, o teu pensamento começa a procurar aquilo, né? Intencionalmente. Então, assim, o nosso pensamento para comida, para vícios, para luxúria, né? Se você está muito batendo a tecla em alguma coisa, o mundo vai te levar para aquela coisa. Então, né, Fábio, a gente trabalha com metas, né? Quando você pode ver, você programa uma meta, você chega muito próximo, você passa, mas você não passa muito, você chega naquilo. Parece que o universo, porque você entra naquele. E eu comecei a tentar pensar nisso aí para a nossa vida. E tem no livro dos médiuns, ele fala assim, quando uma pessoa, muitas vezes as pessoas vai fazer entrevista e fala assim, moço, eu tô com pensamento ruim, né? Não estou com pensamento bom, já foi no médico, já tudo, né? O que você tem que falar para a pessoa é muda de pensamento, muda de padrão. E esse é o grande segredo de a gente viver bem. A própria televisão está acabando com a gente. As fake news, né? Esses dias eu estava assistindo um filme e o neto deu um celular para o avô. E o avô ele investia na bolsa e só ele lia muito jornal, né? Aí o neto ensinou ele a mexer no celular. E o avô falou, nossa, as taxas mudaram, né? E aí foi olhar e falou, não, avô, esse aqui é de hoje. O jornal que você está lendo é de ontem. O avô começou a ganhar mais dinheiro ainda. E o avô um dia estava triste, cabisbaixo, falou para o neto, o que aconteceu, avô? Ele falou, olha, isso aqui não tem propaganda, é de graça, ninguém dá almoço de graça, né? Tem alguma coisa errada. Aí ele falou assim para o neto, escuta aqui, a informação é um dos bens mais preciosos que nós temos. E ele está dando a informação de graça para você. Você já percebeu que ele pode estar guiando a sua vida? Ou seja, a partir do momento que você recebe todas aquelas informações, você começa a acreditar naquilo. E tudo aquilo não é verdade. Muitas pessoas se baseiam nas notícias de rede social para dar uma opinião. Antigamente eu falava, pô, isso é bobagem, você está se baseando na rede social, né? Só que agora eu não sei nem mais aonde a gente pode se basear. Porque parece que tudo. Então, se nós não nos policiarmos, não irmos atrás da informação, não termos a inteligência de fazer o filtro, todos nós somos médiums e nós vamos entrar em padrões vibratórios errados. Essa é a principal mensagem dessa noite aqui para o pessoal. Porque eu tenho percebido assim, para eu mesmo, preguiça, vontade de fazer nada, logo vem uma gripe, vem uma dor nas costas, né? Então assim, eu aprendi que você tem que ir de encontro ao latido do cachorro. Se o cachorro está latindo, você tem que ir lá. E já resolveu logo. E tentar limpar os pensamentos da forma possível. Assim, começo de ano é sempre a gente fazer projetos, fazer pensamentos profissionais, pessoais. É colocar em prática. É o mais rápido possível. Porque esses dias chuvosos, assim, sessões de filmes, depois sessões de outras coisas, de canais abertos, né? Você começa a ver que você começa a ir naquele pensamento. Então, quantos e quantos anos nós fomos manipulados pela televisão que tinha na época, né? Pelo que você tinha. Manipulado não, o nosso pensamento foi levado. Por incrível que pareça, o hábito da leitura física deveria ajudar muito. Porque eu mesmo já leio no celular, não, no Kindle, né? Só que aquilo desperta. Você desperta para outra coisa. Então, nós que nos damos o trabalho de frequentar uma casa, de querer melhorar, de querer passar isso para frente, nós estamos achando, não, que nós estamos aqui, nós estamos querendo aprender. Então, é esse que é aquela pergunta do que é ser médium. Todos nós somos médiums. Para vocês terem uma ideia, eu já contei isso aqui. É no trabalho mediúnico.
Uma vez eu estava vindo de carro e teve um acidente de moto aqui perto do shopping. E eu vi o acidente, passei bem pertinho, o corpo estava lá, cheguei aqui, teve um trabalho mediúnico, que agora é de quinta-feira, e eu mesmo dei voz a uma entidade que estava falando que tinha morrido de acidente e tal, né? E dei voz àquilo. Quando acabou, eu perguntei para o doutrinador, aconteceu isso. Será que era minha mesmo ou será que era Cílio, vem cá, aquela sabedoria, né? Por isso que nós falamos para vocês ler. Então, se você ler os livros, o pessoal da Skype, você vai trazer aquelas entidades. Então, eu entrei naquele padrão vibratório do acidente. Então, tinha alguém que faleceu de acidente, que estava por aí e veio dar passagem para mim. Então, aquilo era meu mesmo, mas eu entrei naquele padrão, no caminho. E eu fiquei super na dúvida. A partir de então, eu comecei a entender, a missão foi dura, eu comecei a entender que é o teu padrão que vai, né? Na própria pandemia, no começo da pandemia, todo mundo sai de casa, máscara, tudo. Teve um dia que eu comecei a respirar forte, eu tinha que fazer um evangelho sobre depressão, sobre pânico, né? E eu comecei a me sentir sufocado. E eu fiquei preocupado, né? Aí eu não sabia o que fazer, falei para minha mulher, vai dormir, eu vou ficar aqui mais um pouco. Eu acabei dormindo no sofá. Eu fiz tanta oração que eu acordei de noite, eu esqueci o que eu tinha, subi. Depois, no outro dia, eu fiquei bem preocupado. Eu falei, se for Covid, já passei, porque, né? E na realidade eu mudei o meu padrão. Né? Então, assim, vamos mudar o nosso padrão a qualquer momento, gente. Eu estou fazendo esse exercício e quero que vocês façam junto. E agora aqui esse aqui foi eu que escrevi, tá? Seja você o evangelho. Às vezes, as pessoas que não leem, que são abnegadas, eles enxergam o evangelho através de nós. Então, um pai, né? Quando as pessoas falam assim, pô, seja um exemplo, né? Eu acho que você vai errar, né? Mas não erre de maldade. Erre mesmo, procure ensinar o tempo mais. Então, às vezes, você é o único evangelho daquela pessoa. E eu acho que isso vai ser uma tendência lá na frente. Para se lançar nas atividades do bem, não precisamos aguardar o companheiro perfeito. A perfeição não costuma se fazer presente nas rotas dos seres em evolução. Então, nós estamos em evolução, então nós paramos de procurar a perfeição no outro. Porque na rota da evolução, ninguém é perfeito. Através dos defeitos dos outros que nós vamos também evoluir. Nós estamos no caminho da evolução. Às vezes, contamos com os nossos filhos para serem amigos próximos e fiéis. Só lembrando, esses trechinhos aqui eu tirei das entrevistas, tá? Do Departamento de Orientação. Então, se foi Às vezes, contamos com os nossos filhos para serem amigos próximos e fiéis. Contudo, ele alcançou a mocidade e fez-se homem, sem se interessar pelos seus projetos. Então, você imagina, numa entrevista, a mãe, olha, eu fiz tudo para o meu filho, e será que é obsessão? Será que é isso, né? Então, ela projetou a felicidade dela através que o filho ia seguir. Só que eles crescem, e eles têm os próprios projetos. Então, às vezes, criou uma angústia, até uma doença para a pessoa, porque ela se projetou nisso. Mantenha a fé no orientador. Você mantinha a fé no orientador que parecia venerações e suas palavras sábias em seus atos convincentes. Então, muitas vezes, eu mesmo que estou aqui falando, a pessoa fala, pô, aquele cara não é, aquele cara é isso, aquilo, né? Então, às vezes, a gente mantém a nossa posição num político, num jogador de futebol, a nossa idolatria, achando que aquele cara não comete erros, né? Então, você mantém a fé no orientador e tudo que ele fala parece verdade. No entanto, um dia, ele caiu de modo formidável, arrastado por tentações que não se preveniu a contento, porque ele não se preveniu a contento.
Então, para a gente não, a doutrina espírita ela não idolatra nada. Ela não tem os dogmas, não tem nada, justamente por isso. Porque é você que tem que ir atrás da sua evolução. Então, fica bem claro. Nós não temos um líder. Você não pode falar que o Espiritismo tem lá uma pessoa que nós vamos seguir. Não. Nós mesmos temos que ser melhor hoje do que nós somos ontem. De um modo ou de outro, cada homem responde pelas consequências que gera. De um modo ou de outro, nós respondemos pela nossa consequência. Ou inconsequência. Então, assim, vamos partir onde está o latido do cachorro. Vamos partir do problema. Vamos pensar na solução logo. É normal desejar com companheiros de ideais e afeições pelas quais se fortaleça. Mas quase sempre aqueles a quem você convive com afetos mais doces. Se deseja viver bem, não valorize o gelo da indiferença e o fel da incompreensão. Então, se desejar viver bem e você sentir que as pessoas são indiferentes a você, não valorize isso. Valorize o seu potencial em qualquer momento. Importante lembrar, para encerrar, Jesus passou entre os homens, respirava na multidão e seguia só. Jesus possuía legiões de espíritos que os acompanhavam, angelicais, mas escolheu os companheiros mais fracos. Jesus ajudava a todos e chorou sem ninguém. Jesus carregou a cruz, mesmo assim, conseguiu, nessa caminhada, nos ensinar muito. Jesus mostrou que, no território da moral do bem, alma alguma caminha solitária. Então, assim, se você caminhar na sua moral do bem, mesmo que você lá na frente tenha provas, tenha alguém te mostre que aquela decisão que você tomou deu errado, mas você tomou e dentro da moral, dentro do sem prejudicar ninguém e tudo, você errou. Você nunca vai estar sozinho. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje era basicamente de fé. Porque quando a gente começa o ano, a gente precisa ter fé que tudo vai melhorar. E pensamento. Todos aqueles projetinhos que nós colocamos no cantinho lá, vamos rever eles mais vezes. E falo para eu mesmo. Já vai. Bom, vamos, sim, nesse momento, fechar os nossos olhos. Envolver nosso planeta Terra. Envolver o nosso Brasil. Os nossos governantes. Vamos vibrar por todos os políticos, por todas as pessoas que estão para tomar decisões, que possamos ser guiados pelo Mestre Jesus. Vamos vibrar pelos hospitais, pelas pessoas em condições de rua. Vamos também vibrar por aquelas pessoas que não conseguem sair de situações difíceis, que estão envolvidas com vícios, que estão afastadas da família. Vamos também vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vamos vibrar por toda a espiritualidade. Vibrar por esta casa que nos acolhe. Vibrar por aquelas pessoas que têm a sabedoria, que elas possam, Pai, deixar o máximo de ensinamento para as novas gerações. Vamos também deixar uma vibração
para que o plano espiritual, através do Mestre Jesus, de sua avalanche de bons espíritos, possa colocar onde se faça mais necessário. E vamos pedir força, compreensão e alegria para todos nós nesse ano que está se iniciando. Graças a Deus. Pode chamar? Número 1.